Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E hoje nós vamos entrar na lição de número 2, onde falaremos da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Hoje as pessoas não querem mais chamar o pecado de pecado, mas de fraqueza, de erro, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos então focalizar nessa lição de número 2, a nossa escola dominical. Sempre nós estamos 2 semanas atrás, por causa do tempo que leva para as revistas chegar aqui nos Estados Unidos. Vamos ao texto áureo, então, da nossa lição, diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, verso 20. A verdade prática é que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Só Jesus é que pode regenerar o pecador. Vamos ao texto bíblico da nossa leitura em classe, e se encontra no capítulo 3 de Romanos, capítulo 9, verso 20. Esse é o clássico capítulo onde Paulo fala da universalidade do pecado, ou seja, ele vai concluir no 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós vamos ler Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Portanto, o verso 9 já diz, todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonhas de áspide estão debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito bem, vamos então à introdução da nossa lição. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos ler esse texto da carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Então, lemos assim o que Paulo escreveu. Tito 3, versos 5 e 6, está escrito assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós,
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Note que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo em nós. Não obstante, por influência de teologias modernas e atuais, a doutrina do pecado vem sendo cada vez mais deturpada e enfraquecida. Esse processo de enfraquecimento ou deturpação da doutrina do pecado abre as portas para a normalização do pecado. Hoje é normal o pecado em muitos lugares e até dentro de denominadas ou denominações cristãs. Nessa lição, nós vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. A palavra-chave aqui é pecado. Vamos ao ensino bíblico da natureza pecaminosa. Vamos dar uma definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Eu gosto aqui da lição que já mostrou um alvo. E o que é o pecado? É exatamente você errar o alvo do chatá, Gênesis 4:7. E o correspondente grego é amartia, que é a palavra original grega que é traduzida por pecado, que possui também a conotação de erro, mas erro aqui moral, de acordo com 2 Pedro, capítulo 13, verso 14. Eu vou ler 2 Pedro 2 Pedro 2, verso 13 e 14. 2 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14, diz assim: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando em seus enganos, quando se bancadeiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as suas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Aqui, olha, note que o erro é moral, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus, de acordo com 1 João, capítulo de número 3, verso 4, lemos assim, 1 João 3, 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque pecado é iniquidade. A palavra abrange, então, errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se, portanto, pecado de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra, 1 Samuel 15, versos 22 e 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar o próximo. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Mas João 1, 6 e 7, lemos o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pecado também, de acordo com Tiago 4:17, é omitir-se de fazer o bem. Diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado, e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. João 3, versos 3 a 7, onde Jesus diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, essa reconciliação do homem com Deus só é possível através de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Vamos ao ponto 2, a universalidade do pecado.
O ser humano, quando foi criado no Jardim do Éden, foi criado em estado de inocência. Portanto, Adão, o primeiro Adão, era sem pecado, era perfeito e dotado também de um livre-arbítrio, ele podia escolher. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão passou a todos nós. Romanos 5,12 nos descreve exatamente isso, que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Romanos 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos pecaram e por isso todos morrem. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51, verso 5, Davi, na sua confissão, diz: em pecado concebeu-me a minha mãe. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força de um mau exemplo, mas ele é um mal inerente na natureza humana. Paulo descreve isso em Romanos 7, versos 14 a 24, e o apóstolo chega a dizer: miserável homem quem sou, quem me separará do corpo desta morte? Em consequência disso, do pecado, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, todos pecaram, não é? Antes de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, lemos o seguinte em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Vamos então ao ponto 3 do tópico 1 da nossa lição, falando agora da corrupção total. A corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, como Romanos 3, 10 a 20, onde nós lemos: todos pecaram. Nesse aspecto, a inclinação para fazer errado, ele é resultado do pecado. Gênesis 6, 5, Deus viu que a imaginação do coração dos homens era má constantemente. E Romanos capítulo 5, verso de número 19, diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim pela obediência de um, muitos serão justificados. Então Adão introduziu e trouxe-nos o pecado, e Cristo trouxe-nos a justificação. Por causa da queda, nós vemos aqui que foi por causa dessa queda que ocorreu no mundo, o homem então se tornou pecador em todas as áreas, os seus sentidos foram corrompidos, e essa corrupção natural do homem natural, que não entende as coisas de Deus, é iniciativa para o processo de regeneração. Ele, o homem, só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Conforme João 16, 8, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado, de acordo com Romanos 2, 4.
paciência de Deus é que nos leva ao arrependimento. Somente por meio da graça, o homem pode e recebe a capacidade para crer, arrepender-se e assim ser salvo. Portanto, dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas ela é gratuita e divinamente ofertada. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. De acordo com Efésios 2:8, é pela graça que nós somos salvos. E isto não vem de nós, por meio da fé, isto não vem de nós, é dom de Deus. Portanto, o resumo da sinopse desse tópico 1 é o seguinte: pecado é a transgressão da lei de Deus, é a desobediência a Deus. E por ele o ser humano foi totalmente corrompido. Vamos então agora ao ponto 2. As teologias modernas, que é a deturpação dessa doutrina do pecado. A teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia, e de Puebla, em 1979, no México. Essa teoria ou tese do pecado social defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo que precisa tratar-se das questões sociais primeiro. O pecado deixa de ser tratado aqui a nível da moral e passa a ser considerado a nível do sistema socioeconômico. A mudança dessa ênfase do pecado original, que tira da natureza humana e transfere para o pecado social estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se enfatizar a causa para explorar os sintomas. Mateus 23, verso 27 e 28. Vamos ler o texto de Mateus 23, verso 27 e 28, quando Jesus repreende os escribas e fariseus. Mateus 23, 27 e 28, lemos assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Vemos aqui que o pecado é algo interior e não é algo que vem de fora. A partir daqui, vemos que as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, isso é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Vamos à segunda teologia, além da teologia do pecado social. A segunda é chamada teologia da libertação, muito comum na América do Sul. A teologia da libertação vai ter afinidade com ideias socialistas, como a de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela acaba nascendo na década de 70 com Gustavo Gutiérrez, que era do Peru, e o ex-padre Leonardo Boff, que era do Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas sim na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso, surgem as teologias de cunho
emancipatório como a teologia do gênero, a transexualidade, de sexualidade e homossexualidade e de raça. Uma das vertentes é a teologia chamada teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã aqui é reduzida à militância política, socialista e marxistas. As pautas sociais e o progressista são disfarçados pela roupagem de evangelho. Posta acima dos valores morais do reino de Deus, transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Vamos ao liberalismo teológico, que é o ponto 3. Após a reforma protestante em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural acabam sendo considerados mitológicos, e isso contribuiu muito Rudolf Bultmann, um erudito alemão, contra a mitologia dos milagres. As doutrinas da fé agora são reinterpretadas e dado um novo significado, ou seja, ressignificadas. Troca-se a mensagem de salvação, de arrependimento e confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão agora progressista, que enfatiza, em primeiro lugar, a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado acaba sendo relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda exigência espiritual de arrependimento vale e é considerada como válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3. Paulo, em sua carta, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, o apóstolo já tinha dito: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Tá vendo? É isso que eles querem hoje. Bom, a sinopse, tópico 2, nos diz o seguinte: a teologia do pecado social, a teologia da libertação e do liberalismo teológico acabam derivando a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Vamos ao ponto 3, agora a normalização do pecado. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. Podemos definir ética como aquilo que eu devo fazer, ou ainda a prática da nossa conduta, e recebe o nome moral. De acordo com Pedro, 1 Pedro 1,15, Pedro escreve e diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, e aqui envolve uma ética da santidade. Olha 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nessa concepção, a obediência dos princípios bíblicos vai refletir o caráter de um cristão, Romanos 12, 2, sendo transformado pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porém, quando nós relativizamos isso e damos um conceito deturpado do pecado, acaba resultando no desvio e na falha de caráter. De acordo com 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 5,
lemos assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Desse modo, a sociedade deixa de ser etnicamente sólida e se torna moralmente desajustada. Abacuque 1:4. Dessa crise de integridade rompe ações incompatíveis com a fé bíblica, conforme Romanos 2, 21 e 22. Vamos ler Romanos 2, verso 21 e 22, o que Paulo já descrevia que acontecia lá no seu tempo. Olha o que Paulo fala aqui. Ele diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio. Ou seja, nós podemos falar uma coisa e viver uma outra completamente diferente. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser agora normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, não é? Então, tudo isso tenta se moralizar. Vamos falar um pouco da imoralidade sexual, ponto 2. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos capítulo 1, verso 24, lemos assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrar os seus corpos entre si. Então vemos que eles foram entregues em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo. Banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade, de acordo com Romanos 1, 26, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Aqui vemos que a doutrina da castidade é vista como opressora. Romanos capítulo 6, versículo de número 12, está escrito assim, Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Então, nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância acabam promovendo a luxúria, a licenciosidade, e o pecado acaba sendo tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Lemos em Hebreus 13, 4, o seguinte: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito, sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vamos ao terceiro e último ponto, do ponto 3 da nossa lição, que fala da dessacralização da vida. As Escrituras nos ensinam que a vida humana é sagrada, porque ela tem sua origem em Deus. Gênesis 1, 27. Por consequente, a vida é inviolável e deve ser valorizada. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Vamos ler 2 Pedro 1, 3. Olha só, Pedro menciona o valor da vida aqui. 2 Pedro 1, 3 diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então ele nos deu tudo com relação à vida. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Nunca ninguém maltrata sua carne, antes alimenta e cuida. Efésios 5, 29.
Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e dignidade humana e até do corpo. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo e minhas regras" reivindica o pulso do direito de a pessoa usar drogas, prostituir, abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo deixa de ser o templo do Espírito Santo e ele é profanado. A Bíblia declara que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Vou ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que Paulo fala sobre a mordomia aqui do corpo. Nós não podemos pegar algo que é de Deus e se unir a uma prostituta. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E vamos aproveitar, ler o 20. Porque fosse comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, o corpo não é meu para fazer o que eu quero, ele pertence a Deus. A criatura, muitas vezes de modo proposital, afronta o seu Criador, Romanos 1, 25. A sinopse, tópico 3, diz o seguinte: quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida, ou seja, a vida já não se torna mais sagrada. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de hoje. Usamos vários termos aqui que o comentarista usa e vamos à conclusão. A relativação do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem sensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combinado é o pecado, que é inerente à natureza humana. Uma vez que o homem, o cidadão, é regenerado pela fé em Cristo, o crente acaba repudiando a injustiça contra o seu próximo. Romanos 1,18, 1 Coríntios 3,16. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Ou seja, devemos tomar toda a armadura de Deus. Efésios 6, 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, de século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Que nós possamos combater o bom combate e acabar a carreira, e não ceder ao pecado, à normalização do pecado tão comum em nossos dias. Vamos à revisão do conteúdo através dessas perguntas. Segunda lição, pergunta número 1. Segunda lição, como a Bíblia define o pecado? Vamos à resposta. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, verso 4. Segunda pergunta. O que é a corrupção total? A resposta é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. E isso descreve o texto, Romanos 3, verso 10 a 18. Terceira pergunta. O que enfraquece a responsabilidade moral do pecador?
O que enfraquece essa responsabilidade moral é a mudança de ênfase do pecado original da natureza humana para o pecado social. E aí vem pecado estrutural, que assim, quando fazemos, enfraquecemos a responsabilidade moral do pecador. Vamos ao quarto ponto, quarta pergunta. O que reflete o caráter cristão? Resposta. O que reflete o caráter cristão é a obediência dos princípios bíblicos. É isso que vai refletir o caráter de um cristão. Romanos 12, verso 2. E quinta e última pergunta. Por que a vida humana é sagrada? E a resposta é que as Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque ela tem a sua origem em Deus. Amém? Gênesis 1, 27. Com isso, meus amados, nós encerramos essa lição. Espero que você tenha obtido sucesso em aprendê-la, entender a relativização que se faz hoje do pecado. Semana que vem nós voltamos com a lição de número 3, lição 3, onde fala o perigo do ensino progressista, o perigo do ensino progressista. Não perca a próxima lição. Quem esteve aqui trazendo essa aula, lição 2, pastor Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal, clique no playlist e ali você encontra as pastas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.